Abramos a palavra de Deus no livro de Jó, este que é o primeiro livro dos livros poéticos da Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1, leremos também do primeiro versículo até o versículo de número 5. Jó, capítulo de número 1, leremos do versículo 1 até o 5º versículo. Livro de Jó, no primeiro capítulo, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu quero que todos os pais leiam o primeiro versículo comigo. Só que nós vamos mudar algumas palavras. Nós vamos dizer assim: existe em Londrina um homem cujo nome é, e você vai pôr o teu nome. Vamos lá? E a gente vai continuar lendo esse versículo. Vamos lá? Existe em Londrina um homem chamado Jefferson, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Sei que hoje é o Dia dos Pais, como nós compartilhamos, e este texto e o sermão desta manhã será mais direcionado para eles. Mas eu tenho certeza, as irmãs que estão aqui e aqueles que ainda não são pais serão ministrados e poderão, no mínimo, ter uma palavra de conselho para as pessoas que estão à sua volta. Na verdade, ser pai é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Como o reverendo Osni falou há pouco, principalmente nos dias em que estamos vivendo, pesa sobre nós uma grande responsabilidade de direcionar os nossos filhos. Eu gosto muito de analisar a cultura judaica, porque foi nela que Jesus nasceu, e é a partir dela que nós temos muitos princípios que podem nos nortear como pais e como cristãos. O judeu, ele se preocupa muito com essa visão de família. E aqueles que procuram obedecer a palavra, o Antigo Testamento e principalmente o Pentateuco, eles têm o costume de sentar pelo menos uma vez por semana com os seus filhos, para aconselhá-los, para ouvir o que está no coração do filho. A palavra de Deus, apontando para a vinda do Messias, diz que quando Jesus viesse, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E os judeus, pensando em dar uma boa educação, um bom direcionamento para os seus filhos, eles se preocupam em fazer dos homens cabeça de uma família. Eles preparam os filhos homens para constituírem família e serem os guardiões, os protetores dessa família. Preparam as filhas mulheres para que elas possam ser auxiliadoras idôneas, como diz a palavra. E ao sentar semanalmente com seus filhos, eles dizem: filho, um dia Deus vai te dar uma esposa, você vai constituir uma família, desse casamento virão os filhos, e vocês juntos terão uma responsabilidade de direcionar
essas crianças nos caminhos do Senhor, pelas veredas da justiça. Filha, um dia Deus vai te dar um marido, ele será o cabeça do lar, mas você vai auxiliar este homem a ser um homem melhor do que ele é. Juntos vocês vão crescer na vida, vocês vão despontar, vocês serão acima da média. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, diante dessa influência, nós vemos por várias vezes a importância da ministração, da bênção dos pais nos filhos. O judeu, quando nasce o seu filho, ele já se preocupa a partir do nome, porque ele crê que a primeira herança que o filho recebe é o seu nome. E todas as vezes que ele chama pelo nome do filho, ele crê que está abençoando o filho. Por isso, nós vemos lá em Isaías, apontando para o nascimento de Cristo, que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é Emanuel, o Deus conosco. A importância do nome. Mas mais que isso, há uma preocupação de andar pelas veredas da justiça. O pai, ele é o exemplo, ele é o modelo, e se ensina muito mais vivendo do que falando. Muitas vezes, longos sermões podem provocar muito mais a ira dos filhos, embora precisemos disciplinar e dar os limites aos filhos, do que o exemplo. Temos vivido numa época em que muitos homens, muitos pais, querem orientar os seus filhos, mas eles não são modelo, não são exemplo. E se queremos ter filhos disciplinados, tementes a Deus, que andem pela vereda da justiça, nós temos uma responsabilidade de ser modelo, porque filho aprende observando. Pai que todo filho deveria ter, esse é o tema desta manhã, o título deste sermão. O pai que todo filho deveria ter. O pai que todo filho deveria ter é aquele pai que ele prioriza o cuidado com o filho. Ele prioriza a presença com o filho. Porque quem não dá presença, ele tem a tendência de querer comprar com coisas. E esse filho vai entender que coisas são mais importantes que pessoas. E aí há uma inversão de valores. Nós, como pais, somos chamados a entregar a presença para os nossos filhos. Quantos pais dos nossos dias têm negociado, ao invés de dar a presença, dão presentes. O dia que essa pessoa não receber mais presente, esse filho, essa filha, não receber mais presentes, porque talvez o pai não tenha condições de continuar a oferecê-los, eles vão ter muita dificuldade, uma grande crise. E a questão é que quem valoriza presentes, ele vai querer sempre ter mais e mais e mais, quando esse é o maior valor. E há pais que têm negociado assim com filhos. Pode ser que seu filho, ele chegue a pedir um presente que você não tem a capacidade de dar. E os pais que agem desta forma, comprando com presentes, esse filho um dia pode querer uma Ferrari, por exemplo. E se você não tiver dinheiro para dar a Ferrari, eu penso que se ele não teve um bom referencial, se ele aprendeu a negociar e entender que coisas são mais importantes, ele vai ter essa Ferrari. Mesmo que ele tenha que roubar, traficar, negociar princípios, ele terá. Porque ele entende que coisas são mais importantes. E se ele não tiver coisas, ele não é importante. Por isso, o pai que todo filho deveria ter, é um pai que dá a sua presença, que caminha com o filho, que senta, como diz lá no Salmo 128, seus filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Quantas pessoas hoje sequer tomam as suas refeições em família? E aí os relacionamentos vão morrendo. Eu sei que nos tempos pós-modernos nem sempre é possível, mas na medida do possível é importante. É importante. Para você entender quão importante é esse momento à mesa, tem um livro nas livrarias evangélicas que vale a pena você ler, que é
escrito por Devis Taitus, uma mulher que fala sobre o ensino da mesa, o aprendizado a respeito da mesa. Quão importante é para a família, para as pessoas sentarem à mesa. Hoje, durante as refeições, a televisão está ligada e as pessoas se sentam em frente a ela, mas não têm relacionamento à roda da mesa, ignorando aquilo que diz a palavra de Deus. Porque há cura. Há muitas vezes conflitos à mesa, mas há também cura. É ali que o pai pode perceber como está o filho, a filha, pela sua fisionomia, pelas suas reações. Então, o pai que todo filho deveria ter é um pai que ensina pelo exemplo, é um pai que é presente, é um pai que não omite a correção e o encorajamento, porque nos nossos dias, por causa da ausência talvez, muitos pais têm omitido a correção e o encorajamento, não dão limites aos filhos. Os filhos têm determinado o que é correto dentro de casa, como se eles tivessem capacidade para isso. A palavra de Deus diz que o pai que ama o filho cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Há pessoas que, quando acordam, já é tarde demais. Muito difícil reverter este processo. E a Bíblia fala de homens que omitiram, porque não queriam contrariar os filhos, não queriam magoar os filhos. A Bíblia nos mostra o exemplo do rei Davi, que deixou a coisa correr solta, e coisas terríveis aconteceram. Depois você pode ler 2 Samuel 13. Lá nós podemos perceber que os pecados de Davi, eles refletiram na sua família. O pecado do homicídio, o pecado do adultério, refletiu na vida dos seus filhos. Quantos homens têm levado uma vida dúbia? Quantos pais têm se omitido e esquecem que estão transmitindo o modelo? Mesmo Davi se arrependendo, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, eu penso que ali rompeu, não continuou a bola de neve, não continuou aumentando os problemas. Nós podemos ver coisas terríveis na sua família. Aminon, filho de Davi, apaixonou pela sua irmã Tamar. E ele a estuprou. Pecado do incesto aqui. Um irmão estupra a própria irmã. Absalão, outro filho de Davi, ficou revoltado com a indiferença do pai em lidar com essa situação. E ele mesmo vai e assassina a Aminon, seu irmão. Olha só o resultado do pecado na área sexual e do homicídio. Um filho estupra a filha. Aí o outro vai e mata o irmão. O reflexo. Ele sofreu amargamente, as consequências foram terríveis, porque ele foi omisso em corrigir os seus filhos, que vivia cometendo vários pecados. Entre eles, de se envolver com mulheres ímpias e se deitar com elas. Pecado. E o pai não tomou uma posição. Então nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos. E por que eu quis ler esse texto? Porque eu olho para Jó, eu creio que Jó é o pai que todo filho gostaria de ter. O título desse sermão. O pai que todo filho, que toda filha gostariam de ter. Como que é esse pai que todo filho, toda filha gostaria de ter? Um homem que é um homem de coragem. Um homem que tem uma postura diante de Deus e diante dos homens. Há pouco tempo nós tivemos um encontro de homens aqui, cujo tema foi Homem de Coragem. E naquela época eu ministrei a respeito desse tema, desse título. E eu quero frisar aqui, porque Davi já em avançada velhice, ele parece que percebe as suas inconveniências, as suas atitudes, e ele quer dar um conselho ao seu sucessor, a Salomão.
Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 1 e 2, Davi diz assim, o texto diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Espera aí. Davi não sabia que Salomão era do sexo masculino, que ele era homem? Acontece, queridos, que ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Agir como homem é uma questão de decisão. E nós, que nascemos do sexo masculino, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, de agirmos como homens. Principalmente se Deus confiou filhos e nós queremos transmitir às vindouras gerações, como diz o Salmo 78, se não me falha a memória. Aquilo que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos às futuras gerações. Falaremos dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que Ele opera em nosso meio. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele deu 3 responsabilidades ao homem. Quando um homem se torna homem? Talvez alguém diria, quando ele começa a trabalhar, quando ele tem uma formação acadêmica, quando ele se casa, quando ele se torna fértil, ele chegou à puberdade, ele se tornou fértil, ele se tornou homem. Será que é isso que nos aponta a palavra? Nós temos vivido uma geração de meninos adultos, porque há pessoas aí com 30, 40, 50 anos que têm agido como criança. Por quê? Porque não assumiram as responsabilidades que a Bíblia diz que nós devemos ter. Quando Deus criou, então, todas as coisas lá no Éden, Ele colocou uma árvore no centro do jardim e Ele falou: desta árvore você não vai comer. Aquela era uma árvore frutífera, mas tão comum quanto as outras. Eu imagino que talvez existam frutos até mais belos do que aquela árvore produzia. Sabe o que Deus queria de Adão? Sabe o que Deus queria e quer do homem? Me obedeça. Pode comer de todas as árvores, menos dessa. Me obedeça. Sabe quando um homem se torna homem? Quando ele toma uma posição de obedecer a Deus, viver a palavra, ter comunhão, viver de forma digna do Evangelho. Segunda verdade, como um homem se torna homem, quando ele assume uma responsabilidade de cuidar da mulher que Deus deu a ele e dos filhos que vierem. Porque Deus disse a Adão: você vai cair num sono profundo da costela, eu vou tirar uma mulher para ser a tua auxiliadora. Você vai cuidar desta mulher. E crescei e multiplicai, ou seja, cuide desta família. Um homem se torna homem quando ele assume a responsabilidade de cuidar, proteger a sua mulher, honrar a sua mulher, ter gentileza com a sua mulher. Quantos homens têm exposto a sua esposa? Quantos homens fogem da responsabilidade de cuidar da sua mulher? Quantos homens se acovardam em auxiliar a mulher a ser melhor do que ela é? E quantos homens desautorizam as suas esposas na frente dos filhos? Pai, ele se une à mulher para os dois juntos aconselharem os seus filhos. Você quer ter filhos amorosos, pai? Ame a mãe deles. Ame a mãe deles. Terceira verdade de como um homem se torna homem. Deus falou assim: do suor do teu rosto comerás livremente. Ou seja, trabalhe. Porque quem não trabalha é bom que não coma. Há muitos homens folgados que querem viver do salário da mulher. Ela é auxiliadora. Não importa se ela ganha mais ou menos, juntos nós administramos, que a Bíblia diz: reino dividido não subsiste. Não subsiste. Quando Davi disse para Salomão: coragem, pois esse homem assuma a responsabilidade com Deus.
Assuma a responsabilidade com a sua mulher e com os seus filhos. Assuma a responsabilidade de trabalhar para ser o mantenedor dessa casa. Que um pai, que todo filho, toda filha querem ter, nós vamos observar que é desse jeito. Vamos observar Jó. No primeiro versículo diz o seguinte, que Jó era um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó foi um homem de caráter. O pai que todo filho quer ter é um homem de caráter. Esse é o pai que todo filho quer ter. Um homem que é íntegro. A definição que o dicionário dá de um homem que é íntegro é que ele é puro, ele é justo, ele é correto, ele é incorruptível num tempo de tanta corrupção. Esse homem, ele não se deixa corromper. E principalmente nós como igreja, a igreja não pode ser algo que é fácil de corromper. Não pode adulterar princípios. A noiva de Deus não pode ser adúltera. E esse homem, então, ele é perfeito. Ele é um homem que é corrigido. Ele foi provado, passou pela correção. É uma pessoa digna. O que é reto? Reto é que não tem curvatura, é direito, que vai sempre na mesma direção. É justo, é íntegro, é verdadeiro, é honesto. O que é um homem temente a Deus? É um homem que tem zelo pelas coisas de Deus. O pai que todo filho quer ter é um pai que tem zelo pelas coisas de Deus. Ele é o primeiro a liderar uma célula. Ele é o primeiro a se mobilizar para vir aos cultos, se envolver na vida da igreja. Ele é o primeiro a buscar dentro de casa a vida de leitura da palavra de Deus, a vida de oração. Ele tem compromisso com as coisas de Deus. Ele não transfere essa responsabilidade. Ele ora e mobiliza a sua família para orar, crendo que a igreja vai ganhar os 5% da população londrinense. Esse homem crê que além de ser um pai biológico, ele foi chamado para ser pai de multidões. Ele é temente a Deus, ele tem zelo, ele tem compromisso com as coisas de Deus. Quando a igreja sai para evangelizar, ele é o primeiro a mobilizar a sua família e levar junto. Porque as coisas de Deus são prioridade para o seu coração. Um homem que é um homem de caráter, que é o pai que todo filho quer ter, é um homem que se desvia do mal. É um homem que ele se desvia da fofoca. É um homem que se desvia dos negócios ilícitos. É um homem que se desvia de barra de saia, porque ele tem um compromisso com a mãe dos seus filhos, de integridade, de fidelidade, de companheirismo, de proteção. Ele não quer abrir uma brecha para acontecer como Davi. É verdade que se arrependeu depois, mas algumas sequelas ficaram. E isso é triste de toda a história, que alguém não toma uma posição. Quando Deus deixou os ensinos bíblicos, olhe lá em 1 Coríntios 10, quando ele fala do que aconteceu com o povo de Israel. Ele fala, estou deixando para servir de modelo para vocês, porque idolatraram, adulteraram, murmuraram, puseram o Senhor à prova. Irmãos e irmãs, a Bíblia é para eu e você não cometermos os nossos erros. E se tivermos cometido, olhar e ver que Deus perdoa, mas tem que romper ali. Contam que certa vez perguntaram para uma pessoa, qual é o filho que você mais ama? E ela respondeu assim, eu amo mais aquele que mais precisa de mim no momento. Eu amo mais aquele que mais precisa de mim no momento. Às vezes é assim. Nós temos que focar mais naquele que mais está precisando de nós naquele momento. Então Jó, eu posso perceber que é um pai que zelou
pela harmonia da família, dos filhos. Ele buscou a reconciliação, o perdão, ele auxiliou, ele batalhou para que isso acontecesse, além de ser um exemplo, de ser um modelo. Mas a terceira e a última verdade que eu vejo nesse texto é que Jó, ele conduziu os seus filhos a Deus. Quando nós olhamos para esse homem, justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que apresentava a sua família diante de Deus em oração, zelava, ele conduzia a sua família, os seus filhos, a Deus. O pai que todo filho quer ter é um pai que paga o preço da oração. Quantos pais nunca se levantaram de madrugada para interceder pelos seus filhos, para abençoar os seus filhos? Eu aconselho você, pai, a hora que teu filho estiver dormindo, quem sabe, ir lá, impor as mãos, declarar a palavra de vitória, declarar a palavra de bênção, encorajar o seu filho a ser um homem, uma mulher que reflita o caráter de Cristo. Porque Jó, percebam que o texto dá a entender que os filhos já eram adultos, que eram casados. A impressão que eu tenho aqui é de família constituída. E diz o texto que Jó, continuamente, ele fazia isso. O versículo lido encerra dizendo isso. Continuamente. Jó não fez uma, duas, três orações ou duas, três campanhas de oração na terça-feira, na noite da libertação, não. Ele orou o tempo todo, os filhos adultos, ele estava lá, orientando, aconselhando, motivando os seus filhos. Certa vez eu li uma frase que diz o seguinte: o verdadeiro líder, ele elogia em público e ele corrige em particular. Elogia em público e corrige em particular. Há muitos pais que têm feito o contrário. Têm corrigido em público só para impressionar as pessoas que estão ao redor. Olha, eu corrijo os meus filhos. Mas em particular não tem a conversa, não tem o diálogo para direcionar os filhos. Pai que todo filho quer ter é um pai que é um intercessor dos seus filhos, que ora continuamente, que não desiste dos seus filhos, por rebeldes que sejam, é filho. E constrange em amor, porque foi isso que Cristo fez naquela cruz. Ele pagou o alto preço, sendo nós ainda pecadores. Jó, nesse texto, é um tipo de Cristo. E eu e você, para sermos o pai que todo filho quer ter, nós devemos olhar para Cristo, o caráter de Cristo. E uma vez o caráter de Cristo forjado em nós, nós seremos o pai que todo filho quer ter, que toda filha quer ter.